Representando o senhor Delfino Natal de Souza, convido o senhor Jacó Batista de Castro Júnior, diretor do Departamento de Serviços de Rede da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para atuar como moderador dos debates. Convido também o senhor André Luiz Furtado Pacheco, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, que atuará como palestrante técnico, e o senhor Carlos Oeste, consultor da Petrobras, que atuará o case Fábrica de Software. Informamos que poderão ser encaminhadas perguntas por escrito, às quais se responderá ao final dos debates. Há 2 recepcionistas no auditório recebendo as perguntas. Com a palavra, o senhor André Luiz Furtado Pacheco, para iniciar sua palestra técnica. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, a CEFT, do Tribunal de Contas, e em nome do próprio Tribunal de Contas, a oportunidade que nos foi dada para apresentarmos esse tema, né? Vamos fazer uma exposição rápida, em cerca de meia hora, um pouco menos talvez, sobre a questão das boas práticas em termos de contratação de tecnologia da informação. Esse é um tema que a gente pode discorrer durante muito tempo e discutir bastante, tendo em vista que sofreu muitas alterações ao longo do tempo, né? E são alterações recentes, e é isso que eu vou tentar apresentar nesse tempo, a questão inicialmente sobre a relevância de TI para a administração pública, né? Isso é uma coisa que eu acho que todos têm a percepção disso, mas que a gente deve sempre reforçar. Depois eu vou falar rapidamente sobre a elaboração, o processo de elaboração da Instrução Normativa número 4, conhecida como IN4 do Ministério do Planejamento, né, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, a SLTI, e falar um pouquinho sobre esse modelo, então, atual, esse processo de contratação, e vou fechar a apresentação apresentando um guia de boas práticas em contratações de TI que o Tribunal editou recentemente e está disponível para a sociedade, né? Sobre a questão da relevância de TI, nós podemos pensar, e isso é fácil de tentar imaginar, os problemas que poderiam advir caso sistemas que são considerados críticos falhassem, né? Se sistemas, por exemplo, que controlam imposto de renda ou qualquer recolhimento de impostos, sistemas que controlam os pagamentos do Bolsa Família, sistemas que controlam pagamento de aposentadorias, andamento de processos judiciais, as próprias sessões aqui do Congresso Nacional, publicações da imprensa nacional, as próprias eleições, que nós estamos no meio de um processo, e a gente vê com felicidade como o Brasil está bem nesse aspecto de tecnologia da informação. Nós fizemos eleição em praticamente todo o país, somente não tivemos eleições aqui no Distrito Federal, mais de 100 milhões de eleitores e 5 mil e tantos municípios, né? E o processo terminou praticamente, né, 100%, antes de meia-noite do dia. Quer dizer, a eleição terminou 5 horas da tarde, em menos de 5 horas, em menos de 7 horas, nós estávamos com praticamente 100% dos votos apurados, né? Então, isso demonstra a qualidade dos sistemas, a qualidade dos serviços de TI
na administração pública, né? Não é generalizado, infelizmente, mas em vários nichos, várias organizações, nós temos uma qualidade muito grande, até referência internacional, e, ao mesmo tempo, demonstra como eles são essenciais, como eles são críticos. Imaginem os senhores uma falha no sistema de apuração no dia da eleição, no dia 7 de outubro passado. Ia ser o caos, né? Ia ser uma situação complicada, dramática. Então, qualquer desses sistemas, fica claro, né, e eu citei poucos aqui, poderia citar muito mais, que falhas significativas gerariam problema. Então, a TI, ela é uma área que já vem há muito tempo recebendo recursos elevados, justamente porque é uma área extremamente crítica. É uma área em que a gente não pode deixar margem a problemas, a dificuldades, né? Nós temos que evitar que aconteçam essas situações que a gente chama de essas contingências, né? Só para termos ideia, em termos de número, este ano foi programado gastos da ordem de 14,5 bilhões de reais em tecnologia da informação. Isso é um gasto anual. Então, vocês veem a magnitude dos gastos. Gasto ano passado, aí somente a administração direta, sem contar as estatais, foi da ordem de 6,5 bilhões de reais. Então, vocês podem ver claramente como esses valores são elevados e eles vêm se mantendo, ou eventualmente até crescendo, ano a ano. Então, nós gastamos todo ano em torno de 14, 15, 16, às vezes aumenta para 18, às vezes abaixa para 16, bilhões de reais em TI. Isso somente também é outro detalhe, a União, sem contar os estados e municípios. Nós fizemos uma distribuição dos valores ao longo dos últimos anos, e obviamente, né, o Poder Executivo tem um gasto maior, o Poder Judiciário também apresenta valores elevados, e o Legislativo menor. Mas são todos valores altos, valores elevados, né? E demonstra sempre, né, crescente, ano passado, esse ano, em função das dificuldades financeiras, né, que o mundo todo está passando, houve uma diminuição. Mas vocês veem que são valores elevados. E esse ano aqui também não conta toda a execução, né? A execução só até o mês de agosto, desculpe. Inclusive, tem um fato interessante, que os valores são gastos ao longo do tempo, mas nos últimos meses, né? Aqui, especialmente, o Executivo, até por uma questão do contingenciamento, que não é lei, mas é regra, né? Ou já até virou lei, sempre sai o orçamento, já sai o contingenciamento, acaba que os maiores valores são liberados no final do ano. Então, os gastos de TI, eles acabam tendo uma subida significativa ao final, né, nos meses de novembro e dezembro. Então, vão chegar mais ou menos naqueles mesmos valores. No caso do Judiciário e do Legislativo, como são mais gastos em termos de manutenção do que existe, não há muita variação. Aqui só também título de curiosidade, as funções, né, de administração é o que, ao longo desses últimos anos, 5 anos, se gastou mais, depois educação, função judiciária, saúde, previdência, defesa nacional e agricultura, são os que se destacam. O interessante desses números, eu apresentei muito rápido, é só para tentar contextualizar a importância, em termos de materialidade, mas também lembrá-los da relevância de TI. TI é uma área extremamente crítica para qualquer organização. Não existe uma organização, seja no setor público ou privado, seja no judiciário, legislativo ou executivo, que possa, né, de alguma forma, prescindir de TI, que possa cumprir a sua missão sem o gasto e sem a utilização das ferramentas de tecnologia da informação. Como nós estamos nesse seminário falando das boas práticas de compras, né, de contratações, eu queria iniciar contando um pouquinho o histórico da Instrução Normativa 4, né,
A IN4, a gente pode remontar, assim, a primeiro fato que remonta à necessidade de se organizar um processo de contratação, em 2003. Um acórdão do tribunal, o 1558, ele chamou a atenção, ele foi fruto de uma auditoria realizada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chamou a atenção para um problema generalizado na administração pública, que era a dificuldade de contratar tecnologia da informação. Tinha-se uma dificuldade muito grande de contratar bens e serviços de TI. E TI tem uma situação interessante, porque é uma área muito dinâmica. Além de ser crítica, além de se gastar muito, é uma área que tem uma alteração, um desenvolvimento muito rápido. As ferramentas, os equipamentos ficam obsoletos com uma velocidade bastante grande. E o que vinha acontecendo? Houve, na década de 90, uma mudança significativa na forma de se utilizar a tecnologia da informação. Com a popularização dos microcomputadores, com a popularização da internet, das redes, a forma como as empresas, as organizações começaram a forma como as organizações trabalhavam TI foi alterando. Nós fomos movendo paulatinamente de grande porte, dos CPDs, para sistemas em rede, sistemas abertos. E isso fez o quê? Com que a necessidade de se contratar mudasse também. Antigamente eu podia fazer contratos com uma única empresa e ela me forneceria tudo, e estaria muito bom, porque era um CPD. No momento em que eu abri isso para redes, para diversas opções, eu precisei também parcelar, eu tinha necessidade de aumentar os meus contratos, a forma de contratar tinha que mudar. E isso o tribunal manifestou, né? O tribunal não pode deixar de se manifestar sobre uma forma de até conduzir uma orientação aos gestores. Então, desse acórdão, surgiu uma determinação para que o próprio tribunal fizesse um estudo. Desse estudo, o fruto desse estudo, né, foi o quadro referencial normativo, que foi apresentado como um modelo conceitual para a contratação de TI. Em paralelo a isso, outras auditorias foram realizadas no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, e observem, o MDIC, nesse caso, ele acabou atuando como um auxiliar, né? Ele foi um campo de provas, de testes, porque essa situação era generalizada para a administração pública como um todo. Mas como esses acordos se referenciavam ao MDIC, lá se começou a fazer alguns testes. E se o edital fizer dessa forma, se contiver aquilo, e a forma de contratar mudar, então o MDIC passou a ser essa cobaia, né? E a partir, né, desses diversos trabalhos, diversas auditorias realizadas, se chegou a uma recomendação à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, né, do Ministério do Planejamento, para, a partir das diretrizes, né, de todos aqueles acordos e aquelas manifestações, elaborasse um modelo de licitação e contratação de serviços de informática para a administração pública. A Secretaria de Logística aceitou esse desafio, né, achou interessante essa recomendação, assumiu essa tarefa e, com o apoio do próprio TCU, foi um trabalho feito praticamente, eu não diria 4 mãos, mas com o apoio do tribunal, fazendo monitoramentos, enfim, é uma parceria de certa forma, porque o tribunal era consultado, a CLTI fazia um produto, o tribunal era consultado, o tribunal fazia algumas observações, voltava, enfim. Durante 2007 todo, né, foi feito esse trabalho, para que em 2008, em abril, fosse levado a público a proposta, né, de instrução normativa. Em em 19 de maio, foi feita a publicação da IN4, aí na primeira versão ainda em 2008, ela entrou em vigor em 2 de janeiro de 2009. Em 2010, o tribunal, ao mesmo tempo em que, como é que se diz, interpretou
que a IN4 ela fazia ela incluía, né, ela materializava as diretrizes de contratação de TI, sugeriu ainda algumas alterações, né, para a sua evolução. Foi feito, então, um novo trabalho junto à SLTI. A SLTI publicou uma nova versão em agosto de 2010, e em 12 de novembro de 2010 ela apresentou o texto atual, um texto já mais robusto, já bastante aperfeiçoado, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2011. Bom, esses duas INs, porque acabaram sendo duas, né, a IN4 para TI e a IN2 para serviços de forma geral, elas implementaram esse novo modelo. E o próprio tribunal reconheceu isso por meio desse acórdão de 2010. A IN4, então, passou a ser o instrumento normativo para as contratações de tecnologia, de soluções de tecnologia da informação, para todos os órgãos integrantes do CISP, né, basicamente o Poder Executivo, mas que, no entanto, passou também a ser um padrão para os outros poderes, né? Ficaram de fora, quem fica de fora do CISP, no Poder Executivo, basicamente são as estatais. Mas mesmo as estatais, elas começaram a implementar internamente o modelo, ou pelo menos adaptar o modelo à sua realidade, né? Porque aí existem diferenças, né, em função. Nós temos aqui o caso da Petrobras, que vive dentro de um mercado competitivo muito grande, né, uma realidade diferente, que precisa ter uma certa liberdade em suas licitações, mas que tenho certeza que, em grande parte, acaba acompanhando esse modelo da administração. Porque outra coisa interessante desse modelo, ele é da administração pública, mas ele é muito alinhado com as boas práticas internacionais. Se, ao mesmo tempo que ele está alinhado com a legislação e a jurisprudência brasileira, ele também está alinhado com as boas práticas internacionais. Então, não foi feito um trabalho, e isso aí é um mérito que a gente tem que reconhecer da SLTI, do Ministério do Planejamento, e foi feito um trabalho que não se inovou, no sentido, não se inventou. O que se fez foi consolidar o que havia de melhor. E, com isso, a inovação foi justamente extrair o que havia de bom, tá certo? E organizar isso de forma que fosse factível a utilização na administração pública como um todo, né? Não se procurou fazer uma coisa sofisticada ou que não pudesse ser utilizada. Não, vamos fazer uma coisa pé no chão, viável e que atendesse ao mesmo tempo legislação, jurisprudência e as boas práticas internacionais. Em paralelo também foi elaborada a IN2, que dispõe da contratação de serviços continuados ou não. Essa era uma necessidade de atualização de uma norma que já vinha de 97, a antiga IN18, ainda do Ministério da Administração e Reforma do Estado, quer dizer, já tem bastante tempo isso, e que precisava dessa atualização, né? Muito bem. Eu vou passar aqui rapidamente em alguns pontos da IN4, que eu gostaria de chamar a atenção sobre, como eu já falei, desse alinhamento com a legislação que está num único documento. E isso é um grande mérito da IN4. Talvez seja a sua maior força. Ela consegue trazer, de acordo com, alinhado aos princípios constitucionais de contratação, alinhada à legislação, ela toda baseada na legislação, na jurisprudência dos tribunais e ainda nas boas práticas internacionais, ela consegue ter isso num único documento. Então, acaba sendo uma boa prática de contratação, porque, e está sendo utilizado, né, fortemente em toda a administração. Volto a falar, não só no Poder Executivo, o próprio Poder Judiciário vem adotando paulatinamente, né, e no Legislativo também as casas já vêm adotando essa ferramenta, no sentido de você ter num único documento um resumo, eu não diria resumo, mas um processo de trabalho que atenda a todas essas normativas e legislação. Então, ao invés de você pesquisar, talvez, aí, centenas de fontes, você tem um processo básico, processo de trabalho inicial, e, se você precisar aprofundar, você vai buscar as fontes. Mas você tem um roteiro de trabalho.
Então, só para chamar a atenção aqui, o primeiro documento que a gente tem no processo, que é o documento de oficialização de demanda, é aquele documento inicial, em que a área requisitante ela solicita o que ela vai precisar em termos de TI. O que é o conteúdo? Necessidade da contratação, explicitação da motivação dos resultados e fonte de recursos. Isso está alinhado com a Lei 8.666, com a Lei 9.784, que é do processo administrativo, e a própria 8.666. Então, vocês estão vendo que tudo encontra o que a IN exige, encontra respaldo na lei. Então, se eu for seguindo esse roteiro, eu estou seguindo a legislação. Isso dá muita segurança, né, ao gestor público e, ao mesmo tempo, indica para ele um caminho seguro para não fugir da legislação, não fugir, não ter problemas, né, com os órgãos de controle, ou nada disso. Quer dizer, então, é interessante esse aspecto. Bom, o segundo documento, que é a análise de viabilidade da contratação, ele traz basicamente esses 5 itens: definição e especificação de requisitos, identificação de diferentes soluções, análise e comparação de custos totais, escolha da solução, adequação do ambiente da organização. Se nós formos buscar, está todo alinhado com a 8.666, e no caso aqui da adequação do ambiente da organização, eu até gostaria de fazer um comentário com a própria Constituição Federal, no artigo 37, que traz o princípio da... faltou agora. O princípio da eficiência, né? Entre aqueles 5 princípios, que a administração tem que seguir o princípio da eficiência. É um interessante ponto esse aqui, que diz o seguinte: nessa adequação do ambiente da organização, o que a IN solicita é que o gestor, na hora que for elaborar o seu edital, elaborar o seu projeto básico, ou termos de referência, ele verifique tudo que é acessório ao objeto principal para providenciar a tempo de assinatura do contrato. Então, isso evita que aconteçam situações, que infelizmente ainda são comuns, de inauguração de hospitais que não têm médicos. Então, o hospital é inaugurado num dia e no dia seguinte ele está fechado por falta de médicos. Porque precisava fazer concurso, precisava chamar e ver os recursos. Quer dizer, então, há um descasamento entre essa situação. Em outra situação, hospital que às vezes tem um tomógrafo caríssimo que está fechado porque faltou um curso para os profissionais operarem o tomógrafo. Então, às vezes, um tomógrafo que custa R$1 milhão está parado e o curso de R$20 mil lá, ou 15 mil, não é feito. Então, o que a IN chama a atenção? Esse processo de trabalho. Verifique tudo, além do seu objeto principal, que é necessário você contratar para que ele entre em operação, para que ele funcione. Evitando, muitas vezes, ocorrerem esses problemas, esses descasamentos, né, entre o meu objeto principal, a minha contratação, e o que está em volta, o acessório, né? Então, vocês estão vendo que é um guia interessante e que ele vai trazendo o gestor, né, para essas preocupações. Um outro documento chamado Plano de Sustentação. Você trazer recursos materiais e humanos, continuidade no fornecimento, atividade de transição contratual e estratégia de independência. Aqui também, recursos humanos e materiais vai no mesmo sentido, só que aqui também os recursos humanos, no sentido de quem serão as pessoas que vão controlar esse contrato, que vão fazer a gestão, que vão fazer a fiscalização. Será que eles estão capacitados? Será que eu preciso providenciar alguma outra coisa? A transferência de conhecimentos para eu ter independência em relação ao meu contratado. Então, isso tudo atende o que a legislação fala e, ao mesmo tempo, traz para o processo uma qualidade muito superior. No outro documento, Estratégia da Contratação, também aqui toda baseada na 8.666, que é a definição de solução, de responsabilidades, aqui já os termos contratuais, né, o orçamento detalhado, né, já a estimativa de preço, fonte de recursos, termos de compromisso e critérios de julgamento da licitação. Quer dizer, então eu já vou direcionando, né, todas as necessidades, todos os requisitos para uma boa contratação já estão elencados aqui nesses documentos. E, por último,
ela introduz uma novidade em várias organizações, que é a questão da análise de risco, né? Aqui é bastante interessante porque ela busca a identificação de riscos, mensuração das probabilidades, né, de ocorrência, ações para se evitar e reduzir os riscos, ações de contingência e também identificação dos responsáveis. Isso se torna muito importante, apesar de ser só voltado para este processo de contratação. É muito importante que a gente tente antecipar problemas que poderão ocorrer. E não esqueçam que uma contratação de serviços, muitas vezes, ela pode ter seu contrato prorrogado até 60 meses. Então, o que eu estou licitando hoje, eventualmente, pode ainda estar sendo utilizado daqui a 5 anos. Então, é muito importante eu já me preocupar com o que pode acontecer e evitar problemas. Eu sei que muitas vezes é difícil da gente conseguir ver alguns cenários, mas é interessante porque eu já estou trabalhando com a possibilidade de que as coisas eventualmente podem dar errado e eu já ter na manga cartas, né, prontas para resolver possíveis problemas. E é interessante que o próprio Decreto-Lei 200 de 1967, ele traz essa questão do estabelecer controles para se evitar riscos na administração. Então, vocês vejam que há uma preocupação também na Constituição, na própria 8666, no sentido de uma boa execução contratual. E, para isso, eu devo evitar possíveis problemas. Existe uma norma internacional, a NBR 31000, que trata de gestão de riscos. E ela traz, logo no preâmbulo, uma informação que é bem interessante. Só o fato de você elaborar a análise de risco, você conhecer quais são os seus possíveis riscos, só este fato já ajuda você a concretizar o seu objetivo. Você não precisa nem implementar. Obviamente que se você faz análise, você deve implementar as ações para evitar e mitigar os riscos. Mas só o fato de você fazer a análise já te ajuda na consecução dos seus objetivos. Para vocês verem como é importante isso. E mesmo a gente não tendo essa cultura no Brasil de análise de riscos, a IN4 já traz isso, já em consonância até com o espírito da Constituição e da própria Decreto-Lei 200, traz essa necessidade de se verificar o que pode dar errado e o que eu posso evitar para que isso não se concretize. Por último, o último documento aqui analisado é o projeto básico, o termo de referência. O conteúdo dele é basicamente uma síntese dos outros documentos. E ele está todo apoiado, todo alinhado com a Lei 8666, que é a nossa lei de licitações. O que eu gostaria, então, de chamar a atenção e concluir é que a IN4 ela se tornou um instrumento muito poderoso e facilitou muito a vida dos gestores. Nós estávamos conversando aqui antes do início dos trabalhos, né, que alguns gestores ainda têm dificuldade em trabalhar com a IN4. Mas, normalmente, é por falta de conhecimento. Então, como é uma coisa relativamente nova, né, já tem 4 anos, ainda é uma nova, as pessoas, às vezes, têm um certo receio de trabalhar, olham lá, são 30 e tantos passos, né, falam assim, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, estão burocratizando a minha vida. Não é bem assim. Olhe com atenção, procure entender, procure utilizar essa ferramenta, que com certeza você vai ter resultados, e mais, vai padronizar o seu processo de contratação, o que é muito importante. Em grandes organizações, essa falta de padrão, muitas vezes, leva a desperdícios, leva a prejuízo, né? Eu vou falar agora aqui um pouquinho sobre o modelo atual de contratação, né, que a IN4 materializou completamente. As diretrizes para esse modelo são basicamente 6. A estruturação da área de TI com os servidores permanentes e capacitados na gestão de TI. Então, cada vez mais, as áreas de TI dos órgãos e entidades públicos, eles têm que ter gestores bem capacitados na área de TI. E não tanto desenvolvedores, executores. O mais importante é que tenham pessoas que saibam gerir esses recursos, né? Um dos nossos temas é justamente a terceirização.
E a terceirização na área de TI é quase que inevitável, até por uma questão de custos. Mas nós não podemos abrir mão dos profissionais, dos servidores do quadro, concursados, capacitados na gestão. Isso é essencial. Nós não podemos abrir mão desses profissionais. O que nós estamos mudando só são as competências. Ao invés de ter desenvolvedores, eu terei gestores. Ao invés de ter especialistas em suporte, eu terei gestores. E o restante, a parte executiva, essa eu posso contratar junto à iniciativa privada. Quer dizer, então, essa é uma mudança de mentalidade muito importante. Um outro aspecto essencial, o planejamento da contratação. Nós temos que alinhá-lo com o planejamento institucional e também com as estruturas de governança de TI. Temos que melhorar cada vez mais essas estruturas, a nossa qualidade de planejamento, para que a gente possa obter o quê? Contratações de melhor qualidade, com utilização melhor dos recursos públicos. Isso é extremamente importante. E isso também a IN4, de certa forma, conduz, justamente tornando o padrão. Vocês vão ver lá que quando você fala em análise de habilidade, um dos pontos lá, que nem análise de habilidade, logo no primeiro documento de oficialização de demanda, eu quero que você me mostre necessidade, motivação e benefícios a serem alcançados. Então, já conduz a contratação logo no seu início a resultados, a benefícios para toda a sociedade. As outras diretrizes. Um outro ponto fundamental, parcelamento das soluções. Como eu falei, a área de TI sofreu uma mudança dramática, né, em termos de tecnologia. E, por isso, mais importante ainda se torna parcelar o meu objeto, conforme a lei determina, em tantos itens ou parcelas quanto tecnicamente possíveis e economicamente viáveis. Né? Eu tenho que fazer esse estudo de viabilidade. De forma que eu possa fazer licitações independentes ou até adjudicação independente, né? Adjudicação por itens. O importante é que as exigências de habilitação e avaliação das propostas sejam específicas para cada item, de forma a permitir uma maior competição entre as empresas e também a participação de empresas especialistas. Nós temos que pensar que isso até está muito alinhado à situação que o Brasil vive hoje, crescimento econômico, de novas oportunidades nas empresas. Então, nós temos que estimular que as empresas trabalhem cada vez mais especializadas e não sejam empresas de forma que trabalhem com assuntos gerais. Porque essa especialização vai fazer com que a gente ganhe know-how, com que a gente até... E temos empresas brasileiras se destacando na área de desenvolvimento de software no mundo todo. Então, é importante a gente fomentar aqui no Brasil, e uma das funções, eu acho, da administração pública é essa, fomentar que essas empresas tenham realmente condição de desenvolver tecnologia e exportar e conquistar mercados internacionais. Né? Então, esse é um outro aspecto também que o parcelamento colabora. Além de possibilitar contratação de produtos de melhor qualidade a um custo mais baixo. As outras diretrizes estão ligadas no pagamento por prestação de serviços, né, por entrega de produtos ou resultados, e não mais pagar por esforço. Eu nunca mais vou pagar por hora, por hora trabalhada. Eu vou pagar quando você me entregar o resultado, quando você me apresentar o produto. Isso é bom para os dois lados, porque isso estimula a eficiência, isso facilita, inclusive, para o gestor a prestação de contas. Ele vai ter sempre um resultado a apresentar em termos de gasto público. Não fica aquela situação, eu paguei aí, mas o projeto não foi para frente, e aí o que você sobrou? Mas não sobrou nada. Tem aqui uma documentação meio capenga, tem alguma coisa, tem um sistema que não entra no ar, sabe aquelas situações? Por quê? Porque faltou realmente um gerenciamento, faltou esse pagamento contra resultados. Né? Isso é uma coisa bastante importante. Eu acho que isso aí, em termos de boa utilização dos gastos públicos, é significativo. Pagamento sempre por resultados e não por esforço. Né? As outras duas diretrizes, a questão da qualidade, a avaliação da qualidade, e isso se torna essencial.
Na área pública, nós não podemos contratar produtos de baixa qualidade. E entendam, baixa qualidade significa desperdício. Aqueles produtos que não têm durabilidade, aqueles produtos ou serviços que são mal executados, é dinheiro jogado fora. Agora, também, em contraponto, não significa que eu vá contratar serviços ou comprar objetos luxuosos, né? O importante é estabelecer um padrão de qualidade, um padrão que me garanta durabilidade, que me garanta boa prestação de serviço. Vamos pensar sempre no cidadão, o cidadão como aquele que vai receber a prestação de serviço. E muitos dos serviços que os órgãos públicos prestam estão baseados em sistemas, estão baseados em TI. Dependem desses contratos, né, de prestação de serviço de TI. Então, o que se espera? Que você seja exigente em termos de qualidade. Mas isso, qualidade não significa luxo, é padrão. Então, você estabelecer um padrão de qualidade, é daqui para cima que eu quero contratar, né? Para dar um exemplo que parece bobo, mas que acontece ainda na administração pública, quantas vezes a gente vê órgãos comprando canetas esferográficas que não escrevem? Qual é o destino dessas canetas? Eu pergunto. O lixo. Isso é desperdício. Mais vale você comprar, pagar um pouco mais caro, mas você ter o resultado canetas que escrevam. E olha que eu estou falando de uma coisa banal, mas isso não acontece na administração pública. Então, nós temos que ter essa questão da qualidade em mente. Nós não podemos comprar produtos de baixa qualidade, produtos que não tenham padrão. Nós, na área de TI, somos invadidos até por produtos piratas, produtos que entram irregularmente no país a todo momento. E são produtos de baixa qualidade. Porque os produtos de boa qualidade vêm com nota fiscal, vêm tudo regular. Tá certo? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Não podemos, na licitação, aceitar produtos de baixa qualidade. E, por último, a questão do controle efetivo da execução dos contratos. Então, eu já, no meu planejamento, na minha elaboração de editais e contratos, eu tenho que ter mecanismos de controle que possibilitem uma boa gestão contratual, né? Eu já tenho que trabalhar esses mecanismos. Para encerrar, né, que nós estamos com pouco tempo já, eu queria apresentar rapidamente esse guia que foi lançado tem 15 dias, pouco mais, tem 20 dias, pelo Tribunal, pelo TCU, que é um guia de boas práticas em contratações de soluções de TI. Ele se encontra disponível na página do Tribunal, vocês podem baixá-lo a qualquer momento. Ele tem pouco mais de 500 páginas, mas não se assustem, porque boa parte são citações de leis, de acórdãos, né? Tem muita citação. E a ideia do Tribunal foi contribuir para que os órgãos e entidades pudessem planejar, né, melhor a contratação, de forma, né, a alavancar as suas operações, e aqui é importante, entregar resultados almejados pela sociedade. O cidadão cada vez cobra maior efetividade, eficácia, eficiência, transparência dos gastos, né, lisura. Então, isso aqui é importante porque acreditamos, né, que esse guia vai facilitar bastante o trabalho dos gestores públicos. Só para apresentar rapidamente os tópicos dele, ele inicia com a questão da importância do planejamento, e aí vale uma observação clara: se eu não tiver um bom planejamento, eu não consigo ter um bom contrato e fazer uma boa licitação. O contexto do planejamento, ele vai mostrar as implicações com planejamento institucional e de TI. O processo de planejamento de contratação, né? Nós vimos aí em N4. Os artefatos que são gerados por esse processo de trabalho, né? Basicamente os estudos técnicos preliminares, o plano de trabalho e o termo de referência ou projeto básico. E, por último, ele apresenta algumas... esse talvez seja o aspecto mais inovador desse guia. Riscos e sugestões de controles internos para resolver esses problemas de planejamento. Então, possíveis controles que podem ser implementados nas organizações para evitar os problemas, os controles internos de caráter estruturante e também um resumo das principais falhas que o Tribunal vem encontrando nos processos de contratação da área de TI.
Então, convido a todos, a quem tiver interesse nessa área, a entrar na página do tribunal e baixar este guia. Tá? Era isso que eu gostaria de trazer. Nós vamos fazer o debate, aí estou à disposição para dúvidas ou qualquer questionamento. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Carlos Oeste para apresentar o case da Petrobras, fábrica de software. Bom, boa tarde para vocês. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, num movimento desse tão legal, né? A gente, uma comissão que tem um objetivo tão nobre, né? Eu vou falar hoje sobre esse contrato de fábrica que a gente fez na Petrobras. Esse contrato, ele se desenvolveu, né? O planejamento do contrato, ele levou 1 ano e meio para ser feito. A gente partiu, a gente já faz contrato de fábrica de software há uns 12 anos, alguma coisa por aí. E os contratos anteriores, eles tinham vários problemas, eles nunca decolaram como a gente gostaria, né? Sempre tinha alguma coisa, algum senão, ou da parte do fornecedor ou da nossa parte, né? Do pessoal da Petrobras que usava o contrato ou das empresas que a gente contratava. Sempre tinha alguma coisa. E, bom, partindo disso daí é que veio a ideia, veio a solicitação para a gerência lá da Petrobras, né? Eu fui ao gerente, eu estava com a obrigação de fazer o contrato e disse assim, pô, eu queria fazer um laboratório. Eu queria fazer agora, dessa vez, diferente do que a gente faz sempre, que era reunir um pessoal e vamos pensar sobre isso, e era uma coisa meio hermética dentro da própria empresa. Eu disse, não, eu quero abrir isso daí e quero entender por que o fornecedor reclama da gente. E quero entender também por que o pessoal da gente reclama da gente. E, a partir daí, a gente começou a pensar e começou a fazer entrevistas com o pessoal de fora da Petrobras, né, com empresas que trabalharam para a gente, perguntando, bom, e aí, por que os contratos têm esses senões? E começamos a fazer entrevista com o pessoal dentro da Petrobras e também perguntar, bom, mas por que essa cerveja não é a que a gente queria, esse negócio daí, esse aperitivo não está tão bom? Por que o contrato não está tão bom para a gente? E aí, bom, vai ser essa sequência daí que eu vou mostrar para vocês. Como a gente construiu o contrato, como que a gente está selecionando os fornecedores, como que a gente está executando esse contrato de fábrica de software. Tá? Bom, para começar, pontos de atenção que a gente pegou com as empresas. Principal, ponto de função. E aí, bom, tomara que vocês todos aí tenham conhecimento de pontos de função do que seja isso daqui, porque é o básico para a gente poder fazer esse tipo de contratação. Tá? Mas o problema principal, ponto de função, o valor do ponto de função não remunera a gente. As empresas falavam isso daí. As empresas falavam também, pô, vocês querem que a gente faça software do jeito que vocês fazem, mas o jeito que a gente sabe fazer é diferente. A gente tem um processo diferente. Eles reclamavam também, a burocracia que vocês têm aí dentro, ela é muito pesada para a gente. Então, o processo de vocês, de desenvolver software, é muito pesado para a gente. Por outro lado, a gente dizia, pô, as empresas, quando entram na Petrobras, elas já botam o preço lá embaixo, é um preço muito baixo, é inexequível. Pô, comparando com outros preços que a gente conhece do mercado, a gente já vê que não vai dar. A qualidade do produto não é a qualidade que a gente estava esperando. Quando chega aqui, sempre tem, em algum momento, a gente vai descobrir erro. Bom, normal, né? Erro em software bom, isso existe. Né? Com base nessas coisas todas, aí eu pedi para o meu gerente, disse assim, vou fazer uma fábrica de software apartada da Petrobras. Então a gente pegou um site externo, colocamos
profissionais lá dentro, para ser a nossa fábrica de software. Era pouquinha gente, eram 10 pessoas, eram 3 equipes, né? Começou assim. E aí a gente começou a trabalhar como se fosse uma fábrica mesmo. Então tinham demandas, iam para a fábrica tinha toda a dificuldade de processo. A gente chegou a fazer um estatuto da nossa fábrica de software, né? Então a forma como a gente ia trabalhar, que não era a forma da Petrobras, era a forma que a gente entendia que seria a mais ágil possível, a mais rápida, inclusive usando uma coisa que a gente não usava na Petrobras até então, que era a metodologia ágil. A nossa fábrica, laboratório, usava metodologia ágil. Tudo isso para simular esse ambiente estranho que a gente não conhecia, né? Que a gente estava querendo conhecer. Pô, por que que o fornecedor não se sente confortável trabalhando com a gente? Bom, e aí um parêntese. Contratar desenvolvimento de software é difícil mesmo. Tá? E fazer software é difícil mesmo. É muito complexo. A partir do produto, né? O produto do desenvolvimento de software é um produto imaterial. Quando eu estou dando treinamento, né, eu sempre pergunto, geralmente são desenvolvedores, eu sempre pergunto, pô, qual é o produto do trabalho de vocês? Todo mundo diz, bom, é software. Não, não é software. O que a gente produz é documento. Isso que a gente produz, documentação. Na verdade, o código que a gente produz é a documentação de um processo que está acontecendo no mundo da gente, né? No mundo que não é o mundo virtual. E aquele documento tem que estar bem escrito. Quem materializa isso daí é o computador, né? Então você escreve um monte de código, que é esse documento, e o computador materializa e aí a gente vê, é software. Fazer isso é muito complexo. E aí, Nonaka Takeuchi, gestão de conhecimento, a gente vai falar também do Giuseppe Coco, falando de trabalho material, Pierre Levy, virtualidade. É difícil mesmo. Então, a gente tinha que criar algum processo que tirasse a complexidade que a Petrobras colocava no processo de desenvolvimento, para isso ficar mais leve para as empresas. A gente, por outro lado, a gente tinha que definir bem qual era o produto que a gente queria no final, para que a gente pudesse garantir a qualidade, a máxima qualidade no que estava sendo entregue pela fábrica. E aí, vocês vejam que tem dois lados, né? Tem um lado de entrada, eu tenho que ter essa documentação da minha necessidade muito bem feita, e no final, uma descrição do que eu vou receber muito bem feita, para que eu possa fazer uma avaliação de qualidade. Bom, então a gente começou a fazer o contrato, e aí, premissa. Processo da fábrica é uma caixa preta. O que isso significa? Eu não quero dizer para a fábrica fazer de determinada forma. Ela vai fazer da forma que ela sabe fazer. Eu digo para ela o que eu preciso e no final eu verifico a partir de regras que no início eu já disse, olha, eu vou verificar desta forma, verifico, é isso. Pronto, simples desse jeito. Do jeito que a gente compra carro, né? Ninguém especifica como é que quer ser o carro, né? Diz assim, um motor, você pega as válvulas, nem. Eu quero isso, me dão isso, eu verifico, tá, compro. Era assim que a gente estava querendo. Porque a gente começou a entender o seguinte, se a gente está contratando aquele fornecedor, é porque a gente acredita que ele faz um bom trabalho e ele vai entregar alguma coisa legal para a gente. Então, pô, vamos desapegar, né? Vamos desapegar do processo e vamos acreditar no nosso processo de seleção dos fornecedores. A outra coisa também, né? Equipe de qualidade. A gente tinha que ter alguém que pudesse validar o produto que vinha do fornecedor. No contrato anterior, a gente teve esse cuidado, mas só que as equipes estavam pulverizadas pelas regionais de desenvolvimento de sistemas da Petrobras. Então, não havia uma uniformidade no critério de avaliação do produto. E a gente disse, não, então, vamos centralizar isso daqui, porque isso daqui é um ponto muito nervoso do processo. Então, a gente centraliza isso daí, bota regras bem claras para ficar para o fornecedor e para a equipe que está recebendo o produto, claro o que a gente está querendo. A solicitação do serviço é a mesma coisa. A gente tinha que garantir que essa solicitação de serviço ela fosse entendida, ela fosse escrita da mesma forma, né, fosse passada da mesma forma para a fábrica sempre.
Então, também a gente pensou, pô, vamos centralizar. Critérios pré-definidos, bem definidos do que a gente ia querer. Então, os critérios de validação do software estavam bem definidos antes de começar o desenvolvimento. Também para não ter aquela coisa no final, pô, mas era óbvio que isso daqui tinha que ser assim. Não, não tem nada óbvio. Está escrito e está combinado. E a outra coisa também, o pagamento calculado, e aí vocês devem estar acostumados com o manual de contagem de pontos de função da CISP, que a Claudinha Razan, ela tem um trabalho muito bonito em cima disso daí. A gente diverge um pouquinho, a gente diz assim, eu não vou pagar não é somente vendo ponto de função, eu vou pagar o ponto de função mais a complexidade que existe para fazer aquele ponto de função. Isso significa o seguinte, para você fazer e aí eu vou usar uma metáfora que eu nem gosto muito, 1 metro quadrado, ou melhor, 1 quilômetro de estrada no Planalto, lisinho, tem uma complexidade. Vai fazer esse mesmo quilômetro de estrada no meio da floresta amazônica, ou então no meio de um pântano, tem uma outra complexidade. E aí, como eu estava comprando uma quantidade de pontos de função, eu não estava comprando um sistema específico que tinha a mesma complexidade, quer dizer, de antemão eu não podia dizer para a fábrica que todos os sistemas teriam a mesma complexidade, tudo estaria dentro de um planalto, tudo estaria dentro do pântano, eu introduzi esse fator. Eu disse, bom, então eu tenho que ter um fator de complexidade que tem que ser analisado, agora analisado de uma forma clara, né? Então a gente idealizou um formulário que a gente responde, e no final ele diz qual é a complexidade do sistema. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, essas coisas daqui tinham que estar dentro do contrato. Essas foram as conclusões que a gente chegou. Bom, outra coisa também, e aí tem a ver com a qualidade do software. Você esperar 6 meses para verificar se era aquilo mesmo que você queria, não dá certo. Então a gente pegou elementos do desenvolvimento ágil e colocou não no processo de desenvolvimento, mas no processo de contratação. Então o que eu fiz? Eu disse, olha, eu quero que seja iterativo incremental. A cada 1 mês, você vai ter que me entregar produto pronto, funcionando. E eu só pago para você se tiver lá o que a gente combinou no início daquele 1 mês, pronto e funcionando. Então, eu tenho um critério de recebimento e pago contra o produto pronto e funcionando mês a mês. A cada mês, eu integro um pedacinho mais do software e novamente, testo tudo, verifico se está funcionando e aí pago a empresa. Pô, mas isso daí deve ser uma loucura. Não, porque um dos produtos que a gente está pedindo também é o teste automatizado. Então, eu faço teste unitário automatizado, teste de validação automatizado e só faço um teste de exploração no que foi me entregue naquela iteração. Tá? Então, tem tudo isso daí em torno para que a gente possa fazer dessa forma. O processo interativo incremental foi ótimo para a gente. Isso daqui foi uma experiência ótima. A gente, todo mês, e deu uma flexibilidade também muito grande, né? Porque também tem no contrato que o meu escopo é flexível. No início, eu tenho uma lista de coisas que eu estou pedindo, mas eu posso ir mudando essa lista ao longo do tempo, não tem problema. Isso foi muito legal, isso daí está de acordo com a espiral do conhecimento, né? Então, o demandante ele está conhecendo melhor o processo dele, conhecendo melhor o que ele está querendo, e isso daí vai evoluindo a solicitação dele de software. Bom, isso ficou bem legal. Mas o processo, quer dizer, não era só, o nosso problema não era só o contrato, não era só fazer o contrato, não era só contratar. A gente tinha também, o fornecedor. Já que a gente não vai entrar e não vai olhar dentro do fornecedor o tempo todo para dizer, pô, mas você tinha que fazer desse jeito, e olha aqui, isso aqui não está bonitinho, isso aqui, que é uma caixa preta, eu tinha que escolher muito bem o fornecedor. E outro, eu tinha que ter alguns parâmetros no contrato que a gente ia precisar para poder fazer esse cálculo de quanto seria o valor que a gente ia pagar pelo software, o cálculo do prazo que a gente ia dar para a empresa fazer o software.
precisava de alguma informação do mercado, que eu, no meu laboratório, eu tinha a minha, mas eu, assim mesmo, estava com medo, porque podia ser uma informação de laboratório. Eu tinha que expor isso daí. Então, a gente fez uma RFI para o mercado, pegamos todas as empresas que tinham no cadastro da gente, numa família lá, que é a família de desenvolvimento de software, e fizemos perguntas para essas famílias, para esses fornecedores, eram 32. E perguntas do tipo, bom, qual é a sua produtividade, qual é a sua taxa de entrega, vocês utilizam testes automatizados, vocês contam pontos de função? E aí pegamos um software, pegamos a descrição do software, entregamos, descaracterizamos, né, as informações que não poderiam ir para todos os fornecedores, que a gente já tinha feito, a gente já tinha essas informações, meu laboratório tinha feito, e enviei para os fornecedores e disse, bom, e esse daqui, quanto tempo você levaria, qual era o esforço que você teria, quantos pontos de função teria, e com essas informações a gente foi checando as outras informações. Bom, com isso eu comecei a ter os elementos necessários para poder construir a minha minuta de contratação. E também serviu para o seguinte, quando eu soltei a RFI, eu tinha vários critérios lá que diziam a empresa que eu queria trabalhar. A empresa que eu queria trabalhar tinha que contar ponto de função. Se a empresa dissesse que não contava ponto de função, já não ia ser legal. Se a empresa dissesse que não fazia teste automatizado, que não tinha experiência nisso daí, também não ia ser legal. Se ela tivesse fora de uma faixa de produtividade, que aí não era dada por mim, mas era a média do mercado, mais um desvio padrão para cima, um para baixo, como limite, quer dizer, quem tivesse fora do desvio padrão, né, que ela não tivesse uma produtividade adequada, eu também não queria trabalhar. Então, o processo de seleção da empresa já começou daqui. Das 32 empresas que a gente convocou para fazer a RFI, foram para o processo lá, entregar proposta, 18 empresas. Bom, além disso daí, eu fiz uma pergunta na RFI que eu tentei confirmar na hora da entrega dos envelopes. Eu queria saber, bom, e quantas horas você tem trabalhando como fábrica de software? Aí não valia esse negócio de você ter gente dentro de uma empresa e dizer que aquilo é sua fábrica, né? Não era isso. Eu queria uma fábrica apartada da empresa, trabalhando como uma fábrica que a gente quer trabalhar. Quantas horas você tem fazendo esse serviço? E aí pedi atestado dos clientes, e não só dizendo as horas. Como é que tinha sido essa experiência? Foi bom para você? Tinha que dizer também. E aí eram 42 mil horas de Java, 38 mil horas de .NET nos últimos 3 anos. Impressionante. Eu fiquei impressionado com o resultado. Empresas grandes não conseguindo esses valores. Das 18 empresas que foram para a licitação, que entregaram o envelope, quando a gente abriu essa parte, a primeira parte, né, que era essa técnica, ficaram 10 empresas. E aí eu comecei a ficar com medo. Porque eram 4 lotes, e quem ganhava um lote não podia participar do outro. Ele disse, pô, agora afunilou, né? E ainda, assim, tinha alguns fornecedores que eram pequenos, tinha alguns médios, tinha alguns grandes, né? Bom, e aí foi legal, a gente ficou, então, com 4 lotes. 2 lotes .NET, 2 lotes Java. Bom, por que 4 lotes? Os 4 lotes era gestão de risco. Aprendizado com os outros contratos. Quando uma empresa não vai bem e você tem que, por algum motivo, cancelar um contrato, o que acontece é que você, pelo processo de contratação, né, você entrando no processo de contratação lá da empresa, você demora muito tempo. Tem que ter autorizações, tem o tempo de fazer o próprio contrato, tem uma burocracia que leva uns 6 meses. E aí eu não podia me dar o luxo de ficar sem uma fábrica durante 6 meses para poder contratar uma outra. Então, eu contratei lotes. O lote, o .NET eram 60% e 40%. O Java também, 60% e 40% do total de pontos de função destinado a cada uma das tecnologias. Tá? Então, esse daí era o meu contrato. Então, as informações que eu falei para vocês, taxa de entrega, a produtividade era horas de serviço por ponto de função, taxa de entrega, ponto de função por dia útil. Uma outra coisa importante que eu não falei.
Fatores que geram complexidade. Eu perguntei para o mercado. Porque como eu ia precisar dessa informação, eu tinha da minha equipe, a minha equipe dizendo quais eram os fatores que a equipe considerava importantes. Mas eu queria saber do mercado. Tá? E o mercado foram 18 fatores e a gente, percentualmente, a gente viu quais que apareciam mais em cada um e pegamos os 10 mais, que batiam mais ou menos com os nossos, né? E esses daí que a gente levou para o contrato. Então, aí o processo que eu expliquei para vocês, né? Teve um envelope que era o técnico, né? Que a gente queria saber CMMI e depois a declaração de serviço, né? E depois menor preço lá no final. Bom, para essa fábrica, né, principalmente porque esse contrato, né, é um contrato laboratório, inclusive, o valor dele foi um pouco menor do que o contrato anterior, porque a gente estava testando um monte de coisa nova, né? Nem tudo vai para a fábrica, nem tudo dá para ir para a fábrica. Então, a gente tem uma tabela de decisão que diz, bom, o que eu mando para aquela fábrica de software externo, né? A gente tem uma classificação lá na Petrobras de aplicações que elas são A, B e C. Eu não mando para a fábrica as 14 aplicações que são A. Essas eu não mando porque elas têm algum problema de sigilo de código, sigilo de dados ou criticidade para o negócio. Então, essas daí eu não posso mandar para a fábrica, eu tenho que fazer com a equipe interna, né? Quem põe a mão é petroleiro. O restante eu posso mandar para a fábrica. Tá? Então, essa tabela de decisão, ela reflete isso daí. Para que isso? Para ajudar o gestor, o cara que está com a necessidade, saber para onde que vai encaminhar a solicitação. Se é internamente ou se vai direto para a fábrica. E esse daí é o nosso processo, tá? O processo com a fábrica. Tem uma definição de requisitos, o empacotamento da demanda, e aí foi um negócio legal também, que aí eu sugiro para vocês, experimentem que é bom. A gente criou uma equipe de empacotamento e desempacotamento. Essa equipe daí, ela é mais do que uma equipe de qualidade, tá? Ela não é, ela conhece o projeto. Então, ela atua em 2 momentos. Ela atua não deixando entrar porcaria para a fábrica. Porcaria aí é forte, mas é porcaria mesmo. É especificação que não vai dar para ser desenvolvida. Quer dizer, uma especificação fraca que depois vai me gerar um monte de eu entendi isso e você quis dizer aquilo. Então, ela não deixa entrar. E aí ela não refaz, ela simplesmente rejeita. Então, a equipe de técnicos da Petrobras que faz o desenvolvimento dos requisitos, se a equipe de empacotamento ela disser, olha, não está legal, isso daí volta e eles têm que refazer. E da mesma forma, do outro lado, quando a gente recebe o pacote de produto feito, né, aquele que eu disse para vocês, tem que estar pronto para poder receber, quando a gente recebe isso daí de volta, eles também olham e verificam se dentro do ambiente da Petrobras isso daí vai funcionar. Aí rodam aqueles testes automatizados todos, fazem os testes lá, fazem teste de arquitetura, fazem teste de dados, fazem teste de segurança. Tudo isso para o produto poder entrar dentro da Petrobras. Importantíssimo. Mais importante que tudo é o código ser bom. O código tem que ser bom. Então, a gente tem nessa equipe arquiteto que faz, por amostragem, dá uma olhada no código. Vou contar uma... Eu tenho um filho que ele faz direito, e outro que faz informática. Aí, com de informática, às vezes a gente fala alguma coisa, a gente ri, ele diz, não entendi nada. Que besteira é essa? É porque piada de informática é horrível. Mas isso que eu vou contar para vocês é de verdade, aconteceu, né? Um arquiteto ele pegou um problema. Tem uma diretriz de boa programação que diz o seguinte: você não deve, dentro de um pedacinho de programa, que a gente chama de classe, né, você não deve colocar uma constante lá. Por exemplo, você tem a temperatura do corpo, aí você não pode dizer, como na matemática, né, A igual a 36,5. Você deve dizer A igual a... E aí uma variável com um nome assim, temperatura do corpo. Para quem estiver lendo aquela documentação, lembra que eu disse que o código é documento? Quem estiver lendo, poder entender o que está ali. Aí o arquiteto disse, você está fazendo errado, você está botando o número direto, tem que botar o nome. Na segunda passada, quando veio o código, né, isso daí foi só uma advertência, né? Quando veio o código outra vez, o arquiteto lá foi ver, né, as advertências que ele tinha feito. Voltou, aí ele viu lá que o cara fez o seguinte, ele pegou a constante lá, 36, né, o número, e botou lá, escrito,
36,5 por extenso, igual a 36,5, e usou os 36,5 durante... Então, esse tipo de coisa acontece. Então, tem que dar uma olhadinha para ver se o código está bom. Tá? Não dá para deixar simplesmente, vamos aceitando, vamos aceitando. Tem que lembrar o seguinte, a gente abriu mão de fazer o controle do processo deles por outra coisa, por ter um controle muito bom da entrega, do produto que você está recebendo. Tá? Bom, é interativo, e ali estão os produtos, mais ou menos, os produtos que a gente manda para a fábrica e os produtos que a gente recebe da fábrica. Tá? Detalhando mais, né? Prazo previsto, a gente informando a previsão com antecedência para a fábrica, que vai chegar uma demanda de determinado tamanho, para a fábrica também poder se organizar, porque como é uma caixa preta para a gente, eu não sei quantas pessoas estão trabalhando lá, se são 3, se são 4, se é José, se é Maria, se é João, não sei quem está lá. Então, eu, de antemão, já tenho que dizer, olha, se prepare que vai chegar uma demanda de tal tamanho. Aí a gente fecha um acordo, né, uma autorização de serviço parcial, fecha um acordo e aí começa a brincadeira lá. No início de cada iteração tem uma reunião para combinar o que vai ser entregue na iteração. No final da iteração tem uma reunião de validação do produto entregue. Primeiro, a minha equipe de desempacotamento entra e verifica. Depois, o cliente entra e verifica se aquilo dali é realmente o que ele pediu, como necessidade de negócio. Quando todas as interações terminam, aí entram essas fases daí, né, que é a fase, o envio completo da documentação, a gente faz uma verificação, depois acertos que sempre são necessários na fase de homologação. Depois, no final, a gente entra numa fase que é uma produção assistida, ou garantia, com a empresa. Tá? Bom, e aí agora vem a máquina do contrato, né, como é que funciona lá dentro, nas entranhas lá do contrato. Bom, como é que eu sei dizer quanto tempo que vai levar para fazer o software? Como é que eu sei dizer quanto é que vai custar aquele software? O que eu faço? Para dar o prazo, eu tenho uma taxa de entrega fixa no contrato, porque quando a gente faz isso daí, são duas equações, né? Uma equação que é tempo e uma equação que é custo. Eu fixei uma coisa que era variável, fixei a taxa de entrega, disse a taxa de entrega eu dou no contrato, então Java tem uma taxa de entrega fixa e .NET tem uma taxa de entrega fixa, boto o tamanho do ponto de função ali e aí me dá o prazo. Custo, o que eu faço? Eu calculo, vejo a produtividade, e a produtividade ela tem a ver com a complexidade, então dependendo da complexidade eu tenho uma produtividade melhor ou pior, e calculo o esforço. Qual o esforço que a fábrica vai ter a partir de determinada complexidade para fazer aquele determinado tamanho em pontos de função. Tá? Outro parênteses. Tem coisas que não dá para a gente medir em pontos de função, infelizmente. Mas aí o que a gente faz? A gente até um artifício que também a Claudinha utiliza, já está utilizando, eu já vi em alguns instrumentos contratuais. Ponto de função equivalente. Eu digo, olha, para fazer isso daqui, equivale a um ponto de função, meio ponto de função. Então, uma coisa aí, vocês desculpem se eu falar o palavrão aqui, não tiver o translator aqui embaixo, code data, né? Essas tabelas de inclusão, alteração, exclusão de constantes dentro do sistema, que o ponto de função não conta, mas isso gera trabalho para o fornecedor. Então, a gente tinha que, de alguma maneira, remunerar o fornecedor. Então, tem pontos de função equivalentes. Tá? Mas tudo é ponto de função. Tudo volta à base do ponto de função. Bom, está aí a taxa de entrega. A gente, os primeiros serviços, a gente pega uma taxa de entrega mais suave, depois a gente vai para a taxa de entrega que foi calculada a partir da RFI, lembra? É a taxa de entrega média que a gente calcula da RFI, do mercado. Ou seja, vocês disseram que vocês conseguiam fazer, então é o que a gente está pedindo de vocês. A gente está impressionado com isso daí. Eu vou aproveitar e falar logo. A empresa pequenininha que está trabalhando para a gente, ela está entregando os softwares todos antes do que a gente estava prevendo. Tá? Aquela máxima assim, que o trabalho se estende por todo o tempo que você tem, pois eles estão encurtando.
Então, eles estão entregando antes para a gente. E a empresa pequena. É uma empresa lá do Espírito Santo e está indo muito bem. Foi uma surpresa muito agradável para a gente, isso daí. Bom, como é que então eu calculo a partir da taxa de entrega? Está aí um exemplo, 200 pontos de função, estou trabalhando com Java, então minha taxa de entrega é 2.5, 200 dividido por 2.5, dão 80 dias úteis, 110 dias corridos, e aí iterações de 30 dias, isso também está fixo no contrato, sempre são 30 dias, né? E 4 iterações. A gente arredonda e geram 4 iterações. Tá? Então, tranquilo. Bom, o custo, usando aquela fórmula lá que eu mostrei para vocês, eu vou naquela tabelinha ali de características. Para cada uma das características tem uma pergunta, e essa pergunta tem 3 respostas possíveis, a pessoa marca, cada uma das respostas equivale a um peso, a gente conta isso daí no final, e os pesos estão ali naquela faixa de pesos ali. A gente vê onde se enquadra na faixa de peso e do lado está a produtividade. Pô, que produtividade é essa? De onde você tirou isso daí? Da RFI também. Peguei lá média, limite superior, limite inferior? Pois é, peguei e é o que eu estou usando aqui. Quer dizer, o mercado me disse que fazia, eu estou acreditando no mercado. E aí trouxe para o meu contrato. Também uma informação legal. Pô, ninguém reclamou disso até agora. A gente tem calculado a produtividade. É uma produtividade que bate com a nossa produtividade interna, com o que a gente consegue fazer internamente. É a mesma produtividade, a gente usa essa mesma tabela daí com as equipes internas da gente para poder calcular o custo e o prazo, porque internamente a gente tem também custo para os clientes internos, então a gente faz o mesmo cálculo, da mesma forma, e tem dado certo. E para os fornecedores também, tudo bem, tem dado tudo certo. E aí está o exemplo, né? Então, um software de 200 PF, Java, com uma característica lá pontuada que deu 15, então ele vai ter uma produtividade de 8 horas. E aí o cálculo do esforço deu 1.600 horas de serviço. E imaginando que o serviço estivesse a 100, esse valor não é real, né? Daria esse 160 mil reais aí. Tá? Então, assim que a gente calcula o custo. Né? A Claudinha, o CISP, ele faz um cálculo com o valor do ponto de função direto, a gente faz com um cálculo indireto com pontos de função. Né? É sempre a partir dessa mesma base, ponto de função, a gente acredita nisso, né? Mas a gente acha que, como a gente contrata um guarda-chuva de pontos de função, né? A gente contrata um monte de pontos de função, que não está vinculado a uma especificação, vão aparecendo especificações, calcular a complexidade é importante. Pagamento. Bom, pagamento também a gente fez uma coisa diferente. Pagar exatamente, ele me entrega o produto, eu meço o produto, eu pago para o fornecedor, a gente também viu que ia dar muito trabalho para a gente e não ia garantir um fluxo de caixa para o fornecedor, que é importante para ele, principalmente se a gente está querendo contratar fornecedor pequeno. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que a gente ia pagar para ele, calculado daquela forma, 60% daquilo a gente divide pelo número de iterações e paga no final de cada iteração. Paga sempre? Não, paga se ele me entregar o produto daquela interação funcionando e dentro do que a gente tinha combinado. Senão eu não pago. Mas ele já está sabendo qual é o fluxo de pagamento dele o tempo todo até ele chegar à fase de validação. Ele conseguiu passar pela fase de validação, vai entrar na homologação, eu pago mais 20%. Terminou a fase de homologação, entrou em produção, pago mais 15%. E fico com 5% comigo, esperando a fase de garantia. Por quê? Porque nesse momento eu tenho alguns indicadores dentro do contrato, que são indicadores não só da qualidade do produto, mas do processo, dessa nossa relação nesse processo. Esses indicadores só podem ser calculados no final, quando ele entrega para a gente. Aliás, no final, tem um que só é no final do prazo de garantia. A soma do desconto que eu posso fazer a partir desses indicadores dá 5%. Então, no pior caso, esses 5% que eu ia pagar para eles, eu não pago. Fica comigo. Tá?
São esses indicadores. Tá? Da entrega da solução, né? Taxa de erro e prazo de correção dos erros. Bom, o contrato da gente está indo muito legal. A gente vai fazer uma renovação de contrato agora. Cumpriram 2 anos, a gente vai renovar agora. E teve uma empresa apenas que a gente teve problema com a empresa, mas a gente fez uma verificação, o que estava acontecendo, e não foi, eu não posso nem dizer assim que foi a empresa. Foi uma situação econômica, é uma empresa de Belo Horizonte. O índice de aumento do profissional, né, do valor do profissional em Belo Horizonte, ele teve um aumento muito superior, até mesmo aos mercados do Rio e de São Paulo, nesse período de 2 anos. E aí eles tiveram uma inviabilidade econômica. Começou a ficar difícil para eles manterem o contrato. Eles fizeram uma tentativa de trocar a fábrica deles para o Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul, economicamente, estava melhor, mas essa transição não foi boa para eles. Eles teriam que ter um gasto muito grande para a equipe montar a equipe lá e fazer acontecer lá. Tá? E aí foi a única empresa que a gente teve algum problema. As outras, está tudo bem, muito obrigado. Tamanho de empresa, não tem problema. Aonde está a fábrica, não tem problema. O processo que a fábrica usa, sem problema. A ferramenta que a fábrica usa, não tem problema. O que eu quero é código funcionando, eu quero os meus testes automatizados funcionando, eu quero a documentação para que eu possa fazer manutenção nesse sistema depois. Tá? É isso daí que está importante para a gente. E sair desse controle do processo e passar a fazer o controle da qualidade do produto, isso daí foi uma coisa muito legal para a gente. Produto que tem saído da fábrica, tem saído com qualidade. A gente caiu de um patamar de 5 erros a cada ponto de função para um patamar de 3,2 erros por ponto de função naquela fase de garantia. Tá? A implantação desse contrato daí. Então foi uma queda bem significativa, né? E agora, nessa virada de contrato, aí tem algumas coisas de ajuste de contrato, e graças a Deus, coisas pequenas a gente já vai implementar agora na virada do contrato. Então, assim, para a gente, tanto, eu acredito, a gente teve uma reunião agora com os fornecedores, né, uma reunião de retrospectiva com eles. Para os fornecedores está bom e para a Petrobras também está muito bom. A gente está ganhando um produto de qualidade, num preço que é menor do que o nosso preço quando eu faço só com petroleiro, é menor do que esse preço daí, e um preço de mercado muito interessante. Tá? Então, está ótimo. Tá? Eu agradeço a vocês a oportunidade e qualquer dúvida, estamos na mesa aí. Passamos a palavra ao senhor Jacóbio Batista de Castro Júnior, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que está mediando este momento. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, eu só queria fazer aqui uma reflexão sobre a tão falada IN4, né? Positivamente, ainda bem, que, na verdade, ela está sob gestão do Ministério do Planejamento, na SLTI, mas originalmente foi concebida com a colaboração de todos os órgãos que compõem o CISP, né, e com essa parceria com o TCU. A IN4, ela trabalhando como gestor da norma, nós sofremos muito. Nós sofremos muito porque há os que gostam da IN, há os que não gostam da IN, e há aqueles que nem gostam nem desgostam, simplesmente seguem. Aí nós temos uma teoria. Aqueles que gostam é que efetivamente já se adaptaram à IN e conhecem os benefícios que ela traz. Aqueles que não desgostam e nem gostam, iniciaram a usar há pouco tempo. E os que não gostam é porque ainda não utilizam. Então, temos uma esperança, assim como o colega André do TCU disse,
de um dia termos todos os órgãos utilizando a IN no sentido de comprar bem, de melhorar a sua governança na compra de TI. Bom, aqueles órgãos que se interessarem um pouquinho mais por aprofundar seus conhecimentos sobre a IN4, o Ministério do Planejamento tem uma equipe de consultores. Hoje nós contamos com aproximadamente 60 consultores para atender os órgãos do CISP em vários eixos. E um deles é a IN4. Então, a gente faz treinamentos, a gente faz palestras sobre o tema, a gente pode verticalizar depois com aqueles órgãos que se interessarem, mesmo não sendo obrigado a seguir a IN, quiserem conhecer um pouquinho mais, com mais detalhes, essa norma. E aqueles órgãos que fazem parte do CISP, que têm dificuldade, estamos à disposição, estamos abertos para aprimorar o conhecimento de vocês e ajudá-los na completa integralização dos procedimentos da IN nos processos de compra. Bom, nós recebemos aqui algumas perguntas, algumas dirigidas à mesa, efetivamente. Como são várias perguntas, não sei se dará tempo de respondermos todas. Então, nós fizemos aqui uma seleçãozinha prévia, né, que eu farei aqui agora. Bom, gostaria de parabenizar também os dois palestrantes, as palestras muito boas, muito interessantes, muito enriquecedoras. E vamos lá, então, aí as perguntas. A primeira pergunta, ela vem dirigida a todos nós da mesa. Ela vem do Roberto, ele não colocou o órgão. Então, Roberto, vou fazer aqui a sua pergunta. O Roberto gostaria que a mesa comentasse em que caso ou casos a TI se afastaria do conceito de serviços gerais, dada a relevância da TI, e do fato de sistemas informacionais passarem a fazer parte da inteligência do órgão. Bom, obrigado. Tem que mexer aqui, não? Oi? Pronto. Eu acho que em todos os casos a TI já se afastou de serviços gerais há muito tempo. Não existe área de conhecimento humano que possa prescindir de TI. O que às vezes acontece é que essa valorização, essa visão estratégica ainda não aconteceu. Obviamente, tem áreas em que TI não é 100% do negócio, é 150%. Como a área financeira, você imagina hoje um banco sem TI? Não existe. Né? E diversas outras em que TI tem uma preponderância muito grande. Mas em qualquer área hoje, eu acho que TI já passou. Mesmo pequenos negócios, pequenas empresas ou instituições pequenas dependem fortemente de TI. Se você hoje não tem um portal, se você hoje não tem uma maneira de se comunicar com o cidadão, com o seu cliente, seu usuário, você está perdido. Então, eu acho que isso aí nós já passamos essa fase. Na minha opinião, TI hoje não é mais nem apoio nem suporte. TI é crítico. TI é uma área crítica que precisa ser. Agora, evidentemente, como eu falei, tem áreas em que TI tem que ser vice-presidência, faz parte completamente do negócio. E outras de um menor porte, mas todas devem considerar a TI como crítica. Não mais, crítico e estratégico, não mais como suporte ou apoio. Carlos, Bom, minha opinião é o seguinte, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a TI, a outra coisa é a função TI dentro das empresas, dentro dos órgãos, né? Às vezes a função TI está espalhada dentro dos órgãos. Quando você pega um consultor estrangeiro, um Gartner, ele diz, não, o CIO está aqui, ó, do lado do presidente, ele está ditando. Bom, lá em algumas empresas, né, é verdade, a gente vê isso daí. Em outras, isso daí está espalhado pela empresa. Por exemplo, na minha empresa, na Petrobras, como é que a gente ia fazer, perfurar e achar óleo em águas profundas se não fosse com a TI? Né? Como é que a gente ia fazer para tomar decisão se não fosse a TI? Agora, o posicionamento da função TI dentro da empresa, se ela está mais pulverizada ou não, aí é uma decisão estratégica da empresa e aí depende, né? Então, se ela é serviço geral, se ela deixou de ser, com certeza, TI hoje é tudo, né? Qual é
uma história que aconteceu com a gente, a introdução desses tablets e tudo, né? De repente, os gestores da empresa começaram a ver que eles precisavam desses dispositivos para poder tomar a decisão mais rápida, né? Eles estavam perdendo nisso daí. Então, hoje tem alguns gestores de refinaria que já têm informação do painel da refinaria num dispositivozinho. Pô, isso é sensacional, né? Então, TI está em tudo. Agora, como é que ela está lá dentro do organograma, aí é difícil. Bom, vamos aqui a outra pergunta. Essa pergunta ela foi dirigida para o André, mas eu entendo que o Carlos pode dar uma força em função da palestra que ele proferiu. Bom, a pergunta veio do Paulo Cavendish, da CGU, e a pergunta é a seguinte: o princípio da mensuração e pagamento de serviços de TI por resultado, e não por horas trabalhadas ou postos de serviço, faz todo sentido. Mas, na prática, os órgãos têm muita dificuldade para conseguir implementá-lo. Não seria necessário uma normatização mais detalhada acerca do assunto? Bom, nesse caso, eu acho que a normatização não resolveria. Não adianta a gente engessar os órgãos. Se você olhar a administração pública federal, ela é muito heterogênea. Nós temos a Petrobras, né, a maior empresa aí do Hemisfério Sul, uma das maiores empresas do mundo, altamente competitiva no ramo de negócio dela, e nós temos uma fundação cultural pequena, nós temos um Instituto Federal de Educação, nós temos, quer dizer, então são muito díspares, é difícil de a gente tentar normatizar isso. O que falta, eu acho mais, é uma tentativa de identificar dentro da sua organização, primeiro conhecer melhor o seu modelo de negócio, o que você precisa da TI. E segundo, pesquisar mais como você tem os bons resultados, né? O Carlos apresentou aqui um excelente estudo de casos sobre fábrica de software. Mas, se qualquer um aqui da administração direta tentar aplicar exatamente o que ele fez, não vai dar certo. No entanto, se a gente utilizar o conhecimento, as situações que ele viveu e adaptarmos para as realidades de cada um, a chance de sucesso vai ser enorme. Então, se a gente pegar lá até o processo da IN4, experiências anteriores vividas, utilizar isso como um aprendizado, tentar adaptar para a minha realidade, eu acho que nós teremos bons resultados. Então, tem alguns, só para finalizar, né, algumas métricas que se impõem, como o ponto de função para a fábrica de software, para desenvolvimento, outras, hoje está se falando muito em uma métrica para serviço, eu estou tentando lembrar aqui o nome que o STJ tem utilizado, não é ponto não, o ST, obrigado, que é a Unidade de Serviço de Tecnologia, que é uma coisa nova também, que é interessante, que é mais ou menos como um ponto de função para prestação de serviço, de suporte. Então, são essas iniciativas que estão dando resultado. Então, o que cada órgão tem que fazer? E aí, eu vou voltar à minha palestra lá. Precisamos, em cada órgão, ter um grupo de gestores de TI. Isso é fundamental. O Ministério do Planejamento começou um trabalho há uns 3 anos atrás, com a criação dos ATIs, né? Só que ainda não decolou completamente. É necessário maior quantidade de pessoas, né, do quadro, no sentido de o órgão ter conhecimento, poder estudar e poder escolher as melhores práticas do mercado. Bom, eu queria dar uma sugestão. Eu não sei quem fez a pergunta, mas eu acho que a gente tem que, primeiro, assim, delimitar o serviço. Qual é o serviço de verdade? Uma coisa que eu aprendi com todo o processo, né, 1 ano e 6 meses, daí, que foi, para mim, foi muito legal, que a gente tem que sair um pouquinho fora da caixa, dar 3 passos para trás para ver o quadro completo. Às vezes a gente não está sabendo delimitar o serviço direito, e aí a gente não consegue nem a métrica certa para medir o serviço. Às vezes a gente está tão focado numa forma de pagamento que a gente não consegue olhar para o lado e dizer, bom, essa métrica daqui, que ela é mais consistente, juntando com essa outra coisa daqui, pode dar o valor real do serviço. Então, assim,
Tem muita coisa, e aí que a gente não está conseguindo ver, porque a gente está muito perto do problema. Dá uns 3 passos para trás. Boas práticas, né? Olhar boas práticas de outro lado. A gente agora está tentando, a gente está começando para esse processo, fazer esse processo para contrato de sustentação. Primeira coisa que a gente fez, vamos atrás das empresas. Vamos conversar com a empresa para saber o que as empresas estão fazendo. E aí, empresas contratantes. Então, eu fui na Caixa, a Caixa tem um super contrato, muito legal de sustentação, com um monte de ideia boa. Fomos na TAM, a TAM tem um contrato muito bom. Vale, Bradesco e Banco do Brasil. A gente está atrás de gente porque a gente quer saber a experiência. Aí eu concordo. Eu não vou conseguir dizer para vocês a fórmula que vai dar certo para vocês, como a Caixa não vai conseguir me dizer, nem a TAM. Mas a gente pegando melhores práticas, e aí eu acho a IN4 muito legal, como um monte de boas práticas lá, que estão condensadas num canto para você olhar. Não acho nenhum bicho-papão, não. Acho que é legal, tem que ver. Tem que ver porque, teve um monte de gente colhendo essas boas práticas em outro lugar e botando ali. Então, vamos olhar com mais carinho esse objeto que a gente quer transformar em serviço, porque, de repente, a proximidade que não está deixando a gente ver como é que a gente poderia fazer. Muito bom. Temos aqui mais uma pergunta que eu acho que os 2 palestrantes podem colaborar. Não tem o nome da pessoa que fez a pergunta, mas a pergunta é o seguinte: partindo do princípio que os produtos e serviços de TI devem ser adquiridos / licitados com menor preço, como garantir que o ganhador da licitação com menor preço não é um aventureiro? Ocorre que o novo modelo de contratação está resultando em baixos salários na iniciativa privada, gerando insatisfação e fuga de profissionais. É interessante que nós podemos ter uma visão do órgão de controle, a visão de quem contrata. Bom, deixa eu começar. Tem 2 pontos importantes aí, né? Primeiro, a questão do menor preço. Há, ainda hoje, uma falta de compreensão do que é um pregão. Boa parte dos profissionais, inclusive, que trabalham com licitação, eles entendem o seguinte: pregão é para contratar pelo menor preço. Não é. Pregão é para contratar, inclusive está na própria lei do pregão isso, hein? Menor preço que atenda às exigências de qualidade especificadas no edital. Se eu no edital não especificar nenhuma, especificar nenhuma exigência de qualidade, aí é o menor preço. Aí eu vou aceitar qualquer coisa. Agora, se eu, volto aí ao processo, me debruçar lá, pesquisar, correr atrás daquelas exigências que são essenciais, eu consigo estabelecer qualidade. Eu consigo estabelecer algum padrão. Me chamou muita atenção nesse processo todo de escolha de fábrica de software da Petrobras, que uma das exigências, certificação CMMI ou MPS-BR, são certificações internacionais e brasileiras para empresas que trabalham com desenvolvimento de software. Ou seja, empresas que não tivessem essa certificação não eram nem consideradas. Tá certo? André, mas isso a lei, a jurisprudência impede. Não é bem assim. Se você justificar, se você demonstrar no seu processo que aquilo é essencial, que você vai usar o método de trabalho, que é o método, gente, que permite fábrica de software. Fábrica de software só se tornou o que é hoje porque foi padronizado. Se não houvesse essa padronização que foi feita aí, talvez há uns 12, 15 anos atrás, a gente era impossível trabalhar no sistema, na sistemática de fábrica. Então eu tenho que exigir que a empresa, ela sabe trabalhar nessa sistemática. É isso que a certificação diz. Agora, também por outro lado, a certificação sozinha não me garante qualidade. É o requisito mínimo. Então, aí eu evito a aventureira. Por que eu evito a aventureira? Porque uma certificação dessa, ela tem um custo. A empresa, para ela manter, para ela tirar e manter, ela vai investir dinheiro. Só o fato dela querer investir dinheiro nisso já mostra que ela é daquele mercado. O outro aspecto é você exigir, então,
a qualidade e também, durante a execução contratual, exigir que a empresa cumpra. A Petrobras falou, ó, se você não fizer isso, você está fora, se não fizer isso, está fora. Então, quer dizer, tem que ter uma sistemática. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas você consegue uma boa contratação. Esse aspecto de baixo dos valores, isso é um efeito perverso que tem acontecido, mas a culpa não é do modelo. A culpa são dos órgãos públicos que estão aceitando contratos desse tipo. Como órgão de controle, como profissional, né, do órgão de controle, que eu não sou órgão, como um profissional do órgão de controle, vocês vão falar assim, é muito fácil falar, mas é difícil fazer. Eu concordo. Agora, é necessário cada vez mais que se use os instrumentos que a lei nos faculta. Um dos instrumentos é a declaração de inexequibilidade dos preços. Então, se o preço está muito baixo, gente, não existe milagre. Eu não vou conseguir resultados com um ponto de função muito baixo. O Carlos mostrou ali que isso foram reclamações constantes do início. Então, eu tenho que buscar o que o mercado, o que está funcionando, né? Vou na Petrobras, quanto é que vocês estão pagando tanto? Então, aquilo é uma referência boa. Se o preço for muito embaixo, não adianta, eu tenho que desclassificar, eu tenho que dizer que é inaceitável. Porque senão vai continuar um pouquinho de faz de conta, né? Eu finge que me entrega um bom produto e eu finge que eu pago corretamente. Não é bom para nenhum dos dois lados. Eu concordo com tudo. Eu acho assim, o menor preço, ele se torna o melhor preço quando o grupo de empresas que estão concorrendo são as melhores. Tá? Se forem as melhores empresas, as mais qualificadas para fazer aquele serviço, o menor preço ele se torna o melhor preço. Problema. Como é que a gente sabe que empresas são essas daí? Bom, aí é isso. Tem algumas coisas que são mínimas, são básicas para você exigir para a empresa estar dentro daquele processo dali. E isso daí, pessoal, isso daí tem a ver com a minuta, com a forma como você vai contratar. Eu não sou um especialista porque a gente não faz pregão lá, a gente carta convite, né? Que a gente trabalha com carta convite. Eu não trabalho debaixo da 866. Mas, no final, se torna como se fosse um pregão de um lance só. Né? Os caras dão um lance então, no final, é menor preço. O processo todo para você chegar a isso daí, a chegar a esse conjunto de fornecedores, para mim, foi essencial para eu conseguir o que eu tenho hoje. Uma outra coisa também, e aí eu acho que todos nós que contratamos, a gente tinha que se unir nesse sentido, é a avaliação das empresas. Eu fiquei super feliz, eu não conhecia esse cadastro de empresas, né, que você bota as empresas que não deram certo ou qualquer coisa, mas é alguma coisa assim que a gente tem que fazer. Na Petrobras a gente tem lá no cadastro da gente fornecedor, durante o contrato a gente vai dando nota para o fornecedor. Se a nota está muito baixa, no final de um período, a gente chama a empresa, ó, não vai dar para trabalhar com você assim. E se termina o contrato com uma nota muito baixa, eu não chamo nem para a próxima, não faço convite para a próxima licitação, boto ele na geladeira um tempo. Porque ele foi um fornecedor que não foi legal comigo. Quer dizer, a gente ter algum instrumento desse, de também chegar para o mercado e dizer assim, olha, o negócio é sério aqui, quando a gente não é para pagar, eu não pago, não é para trabalhar com você, eu não trabalho, dá esse tipo de seriedade, eu acho que aí começa a ficar legal o negócio, né? Eu quero fazer o melhor preço com o melhor fornecedor. Bom, acho que ainda dá tempo para mais uma. Vamos fazer mais uma pergunta. Então, essa aqui é um pouco mais voltada aqui para o André, mas se o Carlos quiser dar uma palhinha no final aqui, acho que vai ser bem-vindo. Ao que parece, a IN4 não seria obrigatória para as estatais. Então, como seria, ou qual é o foco de maior atenção do TCU para com as estatais de solução com os contratos de solução de TI nessas estatais ou bancos públicos? Bom, na realidade, a IN4 ela não é obrigatória para as estatais, porque ela foi criada no âmbito do CISP, e as estatais não fazem parte do CISP. Né? No entanto, o que a gente observa é um movimento de diversas empresas estatais no sentido de
adequar o seu processo de contratação de TI, ou melhor, alinhar, né, com a IN4. Então, a IN4 hoje ela está se tornando um modelo nacional da administração pública. O Carlos falou uma coisa interessante, a Petrobras ela não é obrigada, ela não está sobre a 8666. Na realidade, ela não está sobre o processo, mas as regras gerais, os princípios são os mesmos. Por que a Petrobras tem que ter um estatuto diferente? Porque ela lida num mercado completamente diferente. Se a gente tentar colocar a Petrobras debaixo do estatuto convencional da administração pública, vai travar. E aí tem questões estratégicas que não dá. Então, neste caso, é interessante, se vocês observarem o processo dele, e a gente pudesse fazer aqui uma contraposição com o da IN4, ia ser muito parecido. A diferença está na licitação, né, que faz muita diferença, não resta dúvida, né? Mas a diferença está só no final. O processo de escolha, de busca, de pesquisa, de análise de habilidade, de ida ao mercado, ele falou nas RFIs, né, que é a busca de informação junto ao mercado, junto às empresas, isso é essencial. Eu tenho que conhecer o mercado para poder tirar o melhor proveito dele, para poder ver o que é exigência de qualificação, que eu não vou tirar as empresas. Porque isso é um problema sério. É o que a gente chama de a restrição indevida à competitividade. Restrição eu sempre faço. O problema é a restrição indevida. É eu estabelecer algum critério, alguma exigência que tire indevidamente ou que atrapalhe a competição numa licitação. Então, se eu conseguir trabalhar isso bem, eu consigo fazer exigências que vão me garantir qualidade sem restringir o mercado. Vocês viram, eles tinham no início 32 empresas, acabaram com 10. Mas eles conseguiram filtrar, e entre essas 10 houve disputa. E se eles abrirem novamente, provavelmente terão outras empresas que poderão participar e vai haver disputa. Então, isso é importante. Agora, eu tenho que estabelecer um padrão. Porque também, se eu chegar num ponto em que eu deixar com uma ou duas empresas, eu posso estar restringindo também demais, e isso aí torna baixa a competitividade. Então, eu tenho que trabalhar nesse sentido. A questão, então, das estatais, eu acho que é um movimento natural, tá certo? Delas se aproximarem. Agora, evidentemente, uma Petrobras ou até outro tipo de estatal não vai conseguir ficar exatamente igual do ponto de vista de licitação e o resto. O processo básico para se chegar no termo de referência é muito similar. Inclusive, eu vou além, é muito similar no mundo todo. Empresas particulares no Brasil, em outros países do mundo, e inclusive governos de outros países adotam um processo de contratação de TI muito semelhante ao nosso. A diferença maior sempre está na questão da licitação, o processo de seleção final, né, a licitação. Mas isso é uma questão, é uma característica nossa, até cultural. Isso aí faz diferença, né? O restante é muito parecido. Bom, eu para estar aqui falando para vocês, eu passei por uma auditoria de boas práticas lá no TCU. Me botaram numa sala, tortura total, 2 auditores em cima do contrato, né? E aí, em determinado momento, eles falam, mas a IN4 está aí dentro. Bom, as boas práticas estão dentro do contrato, né? É isso que a gente está procurando, não é a IN4 está aqui dentro. São boas práticas, né? E é isso que a gente busca, né? Então, é isso, né? Eu acho que usar a IN4 é isso, é você procurar boas práticas. Você tem que usar, né? Muito bom. Bom, senhoras e senhores, eu vou passar aqui então a palavra ao nosso mestre. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e informamos que retomaremos os trabalhos amanhã às 9 da manhã, com a palestra do Procurador Federal Rui Piscitelli e a mesa de debates acerca de obras públicas. Boa noite a todos.
Tá disponível já. Ele já está com ele já à vontade. Ele vai disponibilizar o pendrive que ele portal do microfone. Ele é secretário que falou para você. Essa é a foto oficial. A foto oficial da fábrica de som. Mais uma vez. Eu vou lá com o Cleiton. Pode deixar.